Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Nós estamos na nossa série de mensagens acerca das orações, da oração por avivamento. Nosso dever de orar e de interceder junto a Deus por um avivamento real na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2, oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Senhor, tua palavra foi lida, Senhor, e agora concede a nós o benefício de ouvir a tua voz aqui. Que o pregador, ó Deus, apesar das suas deficiências, seja um instrumento nas tuas mãos, e o coração de cada um de nós, ó Deus, que estamos aqui para ouvir a tua palavra, seja um coração dócil, manso e pronto para ouvir, ó Deus, e aplicar aquilo que ouvimos. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já tomou esta injeção, eu creio que sim, cada um de nós já devemos ter passado por esta bênção na vida, uma injeção chamada bezetacil. Geralmente é uma injeção que você toma quando você está com a garganta muito inflamada, no começo da pneumonia. É uma injeção em pó, na verdade, e ela é muito eficaz. Você toma a injeção e algumas horas depois você já começa a perceber os efeitos, e ela realmente tem um efeito curativo poderoso. Mas por ser uma injeção em pó, diluída apenas ali na hora, é dura de tomar. Você sai dali dolorido, um músculo dolorido depois dessa injeção. Ela é eficaz, mas às vezes ela é dolorosa. Nós estamos falando aqui, ao longo dessas mensagens, de um tempo em que a igreja, muitas igrejas, e talvez a nossa, creio eu, está doente. A igreja do nosso tempo está doente, é uma igreja sem vigor, uma igreja que muitas vezes não está experimentando no seu cotidiano o fluir da graça de Cristo, o fluir da vida de Cristo. Igrejas frias, igrejas vazias, igrejas que não têm qualquer influência, não fazem qualquer diferença no meio em que elas estão inseridas, igrejas que não têm o vigor ou a disposição de testemunhar de Cristo. Esse é o retrato de muitas igrejas do nosso tempo. Uma igreja que se encontra doente. E Deus precisa tratar dessa igreja doente. O Senhor, que é o Senhor da igreja, que é aquele que edifica o seu povo, Ele precisa trabalhar na vida do seu povo e restaurar nesse povo a saúde, a vida de Cristo no meio desse povo. Mas eu contei a história da bezetacil porque às vezes o tratar de Deus é como esse remédio. É um remédio bom, que produz efeito, mas que não é necessariamente um remédio agradável de se tomar. O contexto aqui desta passagem, a história desta passagem, se refere a um tempo em que o exército da Babilônia, o exército do rei Nabucodonosor, ele estava alcançando um grande sucesso militar. Eles haviam, na época do profeta Abacuque, provavelmente Abacuque era um levita no templo de Jerusalém, alguém que estava encarregado do louvor, da adoração de Deus. Nesse tempo do profeta, os babilônios já haviam subjugado, já haviam derrotado um outro grande império, sobre o qual nós falamos recentemente quando falamos de Jonas, que foi o Império Assírio. Os babilônios haviam derrotado as tropas do Império Assírio e se tornado a grande potência regional da sua época.
Abacuque então olhava o avanço do exército da Babilônia e ele já via que em algum momento iria chegar a hora de o povo de Deus ter de se defrontar também com este exército. A pergunta-chave que Abacuque faz, ele faz essa pergunta nos 4 primeiros versículos do seu livro, é: Senhor, como é que isso é possível? Como é possível que o Senhor use um povo tão perverso, um povo tão violento, um povo tão mau contra o teu povo? Como é possível que o Senhor permita que o teu povo sofra na mão de gente má? É a pergunta-chave de Abacuque. E talvez seja uma pergunta que você faz em relação ao povo de Deus hoje. Senhor, como é possível que o Senhor permita os ataques que a tua igreja sofre nas mãos daqueles que são secularistas, aqueles que querem destruir o Evangelho, aqueles que querem destruir qualquer ideia de Deus? Como é que o Senhor permite que nós sejamos atacados e envergonhados muitas vezes pelos lobbies progressistas do Congresso? Os lobbies homossexuais, os lobbies do aborto? Como o Senhor permite isso? Como é que o Senhor permite esses sucessos contra o povo de Deus? Então Deus vai mostrar ao profeta Abacuque, vai dar a ele uma resposta, que Deus usa esses meios sim, para ajudar o seu povo. Deus iria usar os babilônios como seu martelo, para punir, para disciplinar, para julgar o seu povo. Mas que por fim, Deus iria manter o seu povo e destruir os babilônios. Esta nação perversa era um instrumento nas mãos de Deus, mas que uma vez utilizado por Deus, Deus iria também dar a eles a paga. Deus é um Deus soberano, meus irmãos, que governa a história, e Ele usa neste processo os meios que Ele bem entender. Às vezes o tratar de Deus com o seu povo é duro, é um trabalho difícil, um trabalho doloroso. O profeta Abacuque sabe como Deus agiu no passado. Se você seguir lendo esse capítulo 3, você vai ver que esse capítulo 3 é uma lembrança do que Deus havia feito anteriormente na história do povo de Deus, derrotando os seus inimigos, de que Deus ele usa esse tipo de ferramenta. O profeta já sabia disso. E então, quando ele entende a resposta de Deus, quando ele entende qual é a vontade de Deus, qual é o desígnio, o decreto de Deus para o seu povo, ele ora. Ele canta este salmo sobre o qual nós estamos vendo hoje. Ele canta um salmo que é movido por uma profunda emoção, um salmo que é cheio de temor. O profeta essa coisa da moda de Sigionote pode indicar isto, é um louvor movido por um lamento, movido por uma tremenda emoção, que faz até o profeta perder ritmo da música. Essa que é a moda de Sigionote, é uma música desritimada. O profeta está comovido quando ele entende os atos de Deus. Eu quero dizer com tudo isso que Deus, Ele quer curar a igreja do nosso tempo. Deus quer restaurar a vitalidade do seu povo. E isto num nível individual, na minha vida, na sua vida. Isto pode acontecer num nível particular, como também pode acontecer numa igreja. Deus deseja a restauração da vida de Cristo na nossa vida e na vida desta igreja. Mas nós precisamos saber que o remédio pode ser amargo. Remédios divinos para uma igreja doente. Remédios divinos para uma igreja doente. Esse é o tema que eu quero abordar com você. Eu quero mostrar com base nesse texto o primeiro remédio que Deus dá. São 2 remédios apenas para uma igreja doente que nós temos nesse texto. E o primeiro remédio que Deus pode colocar é o juízo. Deus pode usar o seu juízo para cuidar de uma igreja doente. Deus é Pai. Nós sabemos disso, não é? Você sabe disso, eu espero. Você já experimentou o amor de Deus como Pai. Eu espero que você tenha experimentado isso. Se não, esse é o convite dessa hora. Experimente o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus é Pai.
E como todo bom pai, Deus precisa disciplinar os seus filhos. Todo bom pai, de alguma maneira, disciplina, corrige os seus filhos. O profeta ora então, aviva a tua obra. Faz a tua obra avivada, faz a tua obra conhecida. O que essa expressão quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: revele o seu plano soberano. Senhor, sabe isto tudo que o Senhor planejou no capítulo 1, no capítulo 2? Pois então, Senhor, realiza essas coisas. Faz a tua obra conhecida. E faz a tua obra conhecida, Senhor, no decorrer dos anos. Ou seja, Senhor, entra na nossa história. Entra na minha história, Senhor. Entra na história desta igreja. Entra na história do teu povo, Senhor. E faz com o seu povo aquilo que o Senhor entende que deve ser feito. Esta é a ideia do profeta. Entra na nossa história, Senhor. Julga o nosso pecado. Em nome de Jesus, Senhor, julga o nosso pecado. Mostra onde nós estamos errando. Nos convence de onde nós estamos falhando. Como povo de Deus, onde é que está o erro? Onde é que estão as nossas falhas? E transforma a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos orar. Nas nossas orações, quando nós oramos por avivamento, nós precisamos ter a coragem de pedir que o Senhor nos julgue. E agora eu quero ver quem é o corajoso. Quem são os homens e mulheres valentes de Deus que têm a coragem de, na sua oração, seja na sua oração pela sua própria vida, seja na oração por esta igreja, eu quero ver quem é que tem a coragem de falar: Senhor, nos julga. Mostra onde é que está o erro. Se for necessário, Senhor, quebra o vaso. Se for necessário, Senhor, me arrebenta, mas não me permita não experimentar a vida que flui de Cristo. Nós somos, meus irmãos, ouro que passa na fornalha de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, fala a respeito disso. E Pedro dizendo assim, a nosso respeito: nisso exultais, falando da igreja, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, e aqui o detalhe, embora provado pelo fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós somos esse ouro nas mãos de Deus, uma pedra preciosa, um metal precioso, mas que para ser purificado precisa às vezes passar por fogo, precisa às vezes passar por luta, precisa passar por dificuldades. Nós somos filhos amados a quem o Senhor disciplina. E agora eu chamo a sua atenção sobre o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 7, que diz: já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Deus quer o seu bem, mas para o seu bem algumas vezes você vai ter que ser disciplinado, você vai ter que ser corrigido por Deus. Deus vai ter que te dar umas palmadas, meu irmão e minha irmã. Você precisa entender isso. A disciplina de Deus é a maneira que o Senhor usa para tirar de nós, para extirpar de nós o velho homem. Muitas vezes Deus vai usar essa sua disciplina para tirar de nós aquilo que Ele entende que não cabe mais na vida de alguém que foi alcançado por Cristo. Algumas vezes Deus vai mandar fogo sobre nós, mas eu pergunto a você, isso não é bom? Eu não estou dizendo que isso seja agradável. O fogo nunca é, mas não é bom. Veja as 7 cartas do Apocalipse.
Veja as 7 cartas do Apocalipse. O que é que você vê ali? Você vê que Jesus não poupa essas igrejas da repreensão. Quando a igreja precisa ser repreendida, ali naquelas 7 cartas, em pelo menos 5 delas você tem uma repreensão, Cristo não poupa a palavra dura. Mas por quê? Porque Ele quer que elas sejam transformadas. Não é porque Ele quer esmagar, não é porque Ele quer destruir, mas é porque Ele quer que essas igrejas experimentem vida que flui dEle. Isso é tão contrário ao espírito do nosso tempo. Que ideia é essa de que alguém vai me julgar? Não julgueis para não serem julgados. Não é isso que você ouve em muitos lugares? Totalmente fora de contexto, diga-se de passagem. Isso é contrário ao espírito da nossa época. Nós não queremos ser julgados. Mas ainda bem que nós temos um Pai que não é de acordo com o espírito da nossa época. Deus, Ele não vai se adequar ao espírito do nosso tempo. Não existe para Deus a lei da palmada. Se Ele tiver que nos dar umas palmadas para nos corrigir, Ele vai fazer isso. E ainda bem que é assim. Graças a Deus, porque nós temos um Pai que se preocupa com a gente. Se Ele não se preocupasse, Ele nos deixaria no nosso próprio caminho. Se Deus não se preocupasse com você, Ele não precisaria corrigir você. Se Deus não se preocupasse com Israel aqui no tempo do profeta Abacuque, Ele poderia deixar o seu povo ir embora com as suas nações, com as outras nações, seguir o seu caminho mau. Se Deus não se preocupasse com esta igreja, eu não estaria aqui pregando essa mensagem, que é uma mensagem dura. Se Deus não se preocupasse comigo, Deus não teria me disciplinado nesta semana com base nesse texto, enquanto eu preparava essa mensagem. Deus é assim, porque Ele é Pai, Ele ama, Ele cuida, Ele repreende. Nós não podemos ter medo de sermos repreendidos por Deus. Não podemos ter esse medo. E nós também não podemos negligenciar quando está na cara que Deus está nos tratando. Quando Deus está tratando você, não ignore simplesmente, entenda. Há algo que eu preciso mudar aqui. Eu estou experimentando a consequência do meu pecado, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Pelo contrário, seja grato porque Ele se importa. Seja grato porque Deus se importa com você. E ore para que Ele nos corrija e nos dê a percepção do que precisa ser reparado. Quando nós, como igreja, estamos vendo muitas vezes as igrejas se esvaziando, as pessoas saindo do rebanho de Deus, quando nós vemos uma igreja doente, uma igreja que já não tem o mesmo impacto na vida social da nação que ela tinha antes, e nós experimentamos que o Senhor está nos provando, nós temos de olhar para os nossos pecados e dizer: Deus está nos tratando, vamos mudar, vamos voltar atrás, vamos voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, vamos retomar aquilo que realmente importa na vida da igreja. O juízo de Deus, meus irmãos, é um remédio amargo, mas é um remédio benfazejo, é um remédio que faz bem para reavivar. Agora, eu quero chamar a sua memória, principalmente a memória daqueles que têm filhos, de quando você dá um remédio amargo para a criança. Otávio, vocês sabem, recentemente esteve doentinho, né? E a gente dava para ele amoxicilina, remédio que já não tinha um sabor muito bom. Ele tomava e dizia: água, papai, água, né? Ele queria água. Algumas vezes você dá uma colherzinha de açúcar para a criança, não é? Pois é, eu dei o remédio amargo agora da parte de Deus. Vamos trazer o açúcar? A colher de açúcar de Deus no remédio amargo? O segundo remédio que Deus nos dá nesse texto, depois do juízo, é o seu amor de Pai. Deus nos trata pelo juízo. Sim, Deus nos trata nos julgando, nos disciplinando, mas Deus nos trata com amor, com o amor que um pai tem pelos seus filhos. Se Deus nos tratasse de acordo com aquilo que nós merecemos,
se Deus nos tratasse de acordo com o que nós merecemos, Deus iria nos expulsar de uma vez por todas da sua presença. Você precisa saber disso. Existem algumas denominações por aí, alguns grupos de louvor que cantam: Senhor, restitui o que é meu. Você sabe o que é seu, querido, de verdade? É o juízo de Deus. Se você quer de volta o juízo de Deus sobre você, o fogo de Deus sobre você, o castigo de Deus, então canta coisas assim: o que você merece é o inferno. Isso é seu. E se Deus fosse agir simplesmente de acordo com aquilo que eu e você merecemos, de acordo com o que a igreja, o povo, merece, nós estaríamos para sempre longe dele. Mas a fidelidade e o amor de Deus, eles se manifestam em graça ao nosso favor. Abacuque, ele ora aqui no final do verso 2, para que quando Deus exercer o seu juízo, ele se lembre da sua misericórdia. Para que Deus se mande o juízo, discipline o seu povo, corrija aquilo que for necessário corrigir, mas que Deus se lembre da misericórdia. O profeta sabe que Deus pode permitir um tempo de tribulação para nos alertar. Ele sabe disso. Que Deus pode mandar um tempo de tribulação, mas que Deus jamais vai abandonar o seu povo, porque nós somos filhos dele. O profeta sabia que os babilônios podiam vir, que eles iriam fazer o povo de Deus sofrer. Por meio desta nação ímpia, Deus iria tratar o pecado do seu povo, mas que Deus iria preservar esse povo que foi tirado do Egito e da escravidão com mão forte. Deus iria preservar esse povo por causa da sua misericórdia. O profeta então pede que o Senhor continuamente se lembre disso, de que nós somos seus filhos. Lembra-te, Senhor, sempre, enquanto o Senhor está moendo os seus filhos, enquanto o Senhor está pesando a sua mão sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida dessa igreja, lembra que nós somos seus. Lembra que nós somos comprados por alto preço, pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Lembra-se disso continuamente. Se eu e você continuamente ofendemos a Deus, e nós fazemos isso, vou falar isso mais uma vez de maneira clara a você e às pessoas que estão nos assistindo em casa pelo YouTube. Você ofende continuamente a Deus. Pode ser nas suas ações, pode ser nas suas palavras, naquilo que você fala, pode ser até mesmo naquilo que você pensa, porque Deus ele tem acesso ao seu pensamento. Você ofende continuamente a Deus. E se você ofende continuamente a Deus, é preciso que o Senhor continuamente perdoe você. Você está entendendo? Da mesma maneira como o seu pecado é um pecado contínuo, Deus tem que ter muita paciência e perdoar você muitas e muitas vezes, todos os dias, porque senão você está perdido. E é a misericórdia de Deus que faz isso. Salmo 78, verso 38 diz assim a respeito do Senhor: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Porque se Deus desse vazão a toda a indignação dele em relação ao meu pecado, ao seu pecado, ao pecado da igreja, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas Deus não é assim. O profeta pede que Deus mostre amor paternal. Esta palavra, que no nosso texto aqui foi traduzida por misericórdia, é uma palavra muito bonita, tem um sentido muito bonito no hebraico. É uma palavra que fala de um amor profundo, aquele amor intenso, de alguém que é superior por alguém que é inferior. É o amor do pai pelo filho. Não existe ilustração melhor para esta palavra do que o amor do pai pelo filho, o amor que você tem pelo seu filho, ou uma pessoa próxima de você que necessita de você e que você ama muito essa pessoa. É assim que Deus nos trata, e é assim que o profeta pede: Senhor, lembra disso, lembra desse amor,
quando o Senhor estiver nos julgando, quando o Senhor estiver batendo em nós, lembra disso, desse teu amor, Pai. Deus pode mortificar você, Deus pode mortificar a sua igreja por um tempo, por um período, Deus pode nos fazer experimentar a tristeza pelo pecado por um tempo, mas por fim Ele vai nos avivar. Você crê nisso? Deus irá nos avivar. Esta é a sua vontade para o seu povo, que o seu povo experimente vida. Ele não espera que o seu povo viva para sempre oprimido debaixo do peso da mão dele, mas Ele espera que nós experimentemos esta vida, a alegria da salvação, uma vida plena, uma vida abundante no Senhor. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 32, falando do Senhor, diz assim: pois ainda que Ele entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ainda que Deus por um tempo entristeça você, ainda que por um tempo Deus permita que a sua igreja experimente um esvaziamento, que a sua igreja experimente uma perda de poder, que a sua igreja experimente uma perda de vitalidade, nós cremos, Deus irá restaurar. Deus pode, Deus quer, e nós cremos, Deus vai. Experimente, meu irmão e minha irmã, novamente o amor. Experimente a bondade, experimente a vida que flui de Deus. E experimentar essas coisas deve ser o maior anseio do nosso coração quando nós estamos sendo julgados. Nós devemos desejar essas coisas mais do que o alimento, mais do que o ouro puro, mais do que a maior das bênçãos, mais do que qualquer riqueza dessa terra, é experimentar esta vida. E eu espero em nome de Jesus que você esteja desejando particularmente experimentar esta vida de Cristo, esta vida que flui do Senhor Jesus. Que você esteja desejoso de experimentar na vida dessa igreja o fluir da graça de Cristo, que sai dessa porta e vai alcançar esse bairro do Chora Menino e a cidade de São Paulo e o país. Eu espero que você esteja desejoso disso. E eu converso com alguns de vocês, e eu ouço isso de vocês: pastor, eu quero ver essa igreja caminhar, eu quero ver essa igreja crescer, eu quero ver essa igreja alcançando pessoas. Glória a Deus porque você deseja isso, porque isto é a vida de Cristo para a igreja. E este é o desejo de Deus para cada um de nós. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90, versos 13 a 17. Para você ver, eu espero que você faça essa oração, que você ore desta forma na sua semana. Salmo 90, versos 13 a 17 diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse é o desejo do homem e da mulher de Deus, quando passa pelo funil de Deus, pelo reavivamento, pelo tratar de Deus, pelo remédio amargo de Deus, é experimentar esse amor de Deus novamente. Isto deve ser algo provado, não apenas individualmente, mas como igreja. Nós precisamos orar para que o Senhor nos avive pelo seu amor e que a sua graça seja conhecida por nós uma vez mais. Nesta igreja, na congregação presbiteriana do Imirim, nós precisamos orar para experimentar esta bênção da parte do Senhor. Os dois remédios de Deus para uma igreja doente: juízo e amor. Dois remédios de Deus para uma igreja doente: juízo e amor. Deus nos ama na sua justiça. Na sua justiça Deus nos amou. E
E Deus também é justo no seu amor por nós. Para a maioria das pessoas, justiça e amor, juízo e amor são coisas diferentes, que não se misturam. Mas em Deus isso é harmônico. Justiça e amor caminham juntos. Ele é justo porque Ele ama. Ele ama sendo justo. Esse é o nosso Deus. E a face mais evidente desse caminhar junto de justiça e amor é a pessoa de Jesus Cristo. É quando eu olho para Jesus Cristo que eu entendo como amor e justiça, esses remédios de Deus que trazem vida para a alma, funcionam. Eu olho para Jesus Cristo e eu vejo que por amor Ele provou a justiça de Deus no meu lugar. A ira de Deus que estava destinada a mim e a você, Jesus Cristo levou na cruz. A ira justa de Deus por causa do pecado, o castigo maior, o risco do inferno, Jesus levou sobre si na cruz porque Ele ama. Ele experimentou a justiça de Deus no nosso lugar. E ao fazê-lo, ao experimentar essa justiça, o amor de Deus é revelado a nós. A porta para o amor de Deus está aberta agora para todo aquele que crê. De tal maneira que nós, que antes éramos inimigos de Deus, por causa do castigo, da justiça de Deus que foi lançada sobre Cristo, nós podemos nos aproximar agora, mais do que amigos dele, nós podemos nos aproximar dele como filhos. Nós devemos orar para que nós possamos desfrutar tanto de um quanto de outro, tanto da justiça de Deus quanto do amor dele. Esse é o ponto principal desta mensagem. É orar para que Deus faça com que a gente experimente o juízo, a disciplina dele, onde a gente precisa, mas que a gente experimente o amor. Antes de produzir em nós a parte prática aqui, antes de produzir em nós alegria, nós precisamos pedir para que o Senhor produza em nós a tristeza do arrependimento. Preste bem atenção nisso. Nós somos muito rápidos para orar a Deus, pedindo: Deus, me dá alegria. Não é verdade? Torna a minha vida alegre. Mas antes disso, que tal pedir ao Senhor: Senhor, torna a minha vida triste. Torna a minha vida triste por causa do pecado. Faz com que eu me entristeça com que o Senhor se entristece. Faz com que eu experimente o teu juízo sobre o meu pecado. Sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração, Senhor. Dá-me tristeza por causa do meu pecado. Aí então você vai experimentar a verdadeira vida, porque a tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que não mata. A tristeza que o mundo produz, essa mata, leva à morte. Mas a tristeza, segundo a Deus, leva à vida. É a tristeza do arrependimento, e que muda a nossa vida, que nos transforma. Nós precisamos também orar. Nós precisamos também orar para que o Senhor nos dê clareza sobre onde estão os nossos erros e por paciência em suportar essa tribulação que produz esperança. Quando você orar ao Senhor pedindo: Senhor, me dá essa tristeza, mostra para mim onde estão os pecados, creia no que eu vou lhe dizer, Deus vai responder. Essa é uma oração que Deus sempre responde, sempre. Você vai experimentar a tristeza. E aí é hora de você pedir a Deus: Senhor, me dá duas coisas: paciência para aguentar o tranco e sabedoria para mudar o que tem que ser mudado. Dá-me paciência, Senhor, dá-me sabedoria para poder passar por essa fase e aprender aquilo que o Senhor deseja. Nós precisamos rogar que o Senhor se lembre de nós como filhos e nos dê o pão da vida em Chile, numa igreja moribunda, não que esse seja o caso desta, mas numa igreja que sofre a tribulação, que sofre o juízo de Deus, a vitalidade do seu espírito.
Nós precisamos, meus irmãos, como igreja, nos dedicar a orar ao Senhor para que nós experimentemos vida nele. Todos os nossos cultos, todos os domingos, cada vez que você se colocar na presença do Senhor para orar, na sua casa, no seu escritório, na sua escola, você precisa lembrar-se: Senhor, instila vida na minha igreja. Aqueles que são membros de outra igreja, instila a vida na minha outra igreja. Mas se você puder se lembrar de nós, instila a vida na congregação do Imirim. Traz vida aqui, Senhor. Que essa seja uma igreja vibrante no Espírito Santo. Amados, vamos orar. Orar para que a vida se faça ver novamente aqui nesta igreja e em toda a igreja do Senhor Jesus no nosso país. Nós vamos começar fazendo isso agora.